Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa apresentação, nós vamos mostrar para vocês como se organizam os processos celulares e como esses processos acabam funcionando para um melhor metabolismo celular. Então, fique atento que nos próximos momentos você vai começar a entender o que acontece dentro da célula para que a vida possa existir. E para começar a entender a organização da célula e os seus processos que acontecem continuamente, nós vamos abordar as fronteiras das células. Falar um pouco sobre quais os limites que as células têm, que estruturas possibilitam esses limites e como elas interagem, possibilitando o melhor metabolismo, o melhor funcionamento do metabolismo celular. E essa primeira estrutura corresponde necessariamente à membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura celular composta principalmente por fosfolipídios e proteínas, com a função de selecionar o que entra e o que sai do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. Então, essa seleção acontece principalmente por partículas e moléculas, sobretudo íons. Íons que são átomos carregados eletricamente. A estrutura da membrana plasmática apresenta uma espessura de aproximadamente 7,5 nanômetros. Então, perceba que a estrutura da membrana plasmática é extremamente delgada, exatamente para que tenha a finalidade de possibilitar essa interação maior. Ela é uma estrutura fluida, né, correspondente é conhecida como modelo do mosaico fluido, e aí ela vai se ajustando a diversas situações que acontecem nos tecidos celulares, né? E a membrana plasmática, ela também vai ter relação com algumas funcionalidades ali que a gente acha que são doenças, né? Por exemplo, os cientistas já descobriram que os pigmeus africanos, embora produzam quantidades normais de hormônio de crescimento, têm baixa estatura devido a uma característica genética da população. Essas populações não apresentam nas membranas celulares um tipo de proteína que é capaz de se combinar ao hormônio do crescimento, e aí possibilita que esses indivíduos apresentem uma estatura diminuta. Um outro caso clássico é o que acontece com a diabetes tipo 2. Nesse caso, as pessoas afetadas têm altos níveis de glicose no sangue. E também revela-se que essa baixa taxa de glicose no sangue tem relação com a membrana plasmática. Então, nesse tipo mais comum de diabetes, as membranas celulares da pessoa possuem poucas proteínas receptoras para o hormônio insulina, que esse hormônio, obviamente, vai dar esse sinal para as células absorverem a glicose. Na falta desses receptores para o hormônio, pouca glicose vai penetrar nas células e o nível do açúcar glicose acaba se tornando elevado no sangue, na taxa sérica, como é conhecida, causando o quadro clínico conhecido também como diabetes mellitus. E para entender a estrutura da membrana plasmática, nós projetamos aqui esta imagem, onde mostra-se esquematicamente como está organizada essa membrana e mostrando também uma certa fluidez, uma certa possibilidade de acomodação a algum tipo de movimento. Então, essa membrana plasmática, ela vai ser composta, como falamos anteriormente, por proteínas e por fosfolipídios, onde essa estrutura é conhecida como modelo do mosaico fluido, exatamente porque existe um conjunto, uma colcha de fosfolipídios e muitas proteínas imersas, inseridas no meio desses fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, eles vão apresentar duas estruturas, né? Uma parte chamada de cabeça, que fica mais externa, tanto ao meio extracelular quanto ao meio intracelular, e entre essas cabeças existirão dois filamentos de caudas. As cabeças são chamadas de hidrofílicas e as caudas são chamadas de hidrofóbicas. Qual a
a importância dessa estrutura. O fato das cabeças serem hidrofílicas, como o próprio nome já diz, permite essa interação com as moléculas de água sem que haja a sua dissolução. Então, dessa forma, a estrutura da membrana plasmática permanece constantemente fixa. Já as caudas hidrofóbicas conseguem manter essa coesão, essa ligação entre o meio extracelular, as caudas e cabeças do meio extracelular, com as caudas e cabeças do meio intracelular. Por sua vez, as proteínas da membrana vão ter diversas funções, principalmente nesse fluxo, nesse transporte de compostos, de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. Então, substâncias como água, por exemplo, podem transitar livremente através de proteínas específicas responsáveis pelo carregamento, né, pelo transporte de água, pela passagem da água, naturalmente, do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, também como captação de substâncias externas, isso também vai ter, as proteínas também terão essa funcionalidade, bem como pela funcionalidade de sinalizadores moleculares. Então, o que seriam esses sinalizadores moleculares? As proteínas podem reconhecer, por exemplo, outros tecidos. As proteínas da membrana plasmática podem reconhecer, por exemplo, outras enzimas. As proteínas podem reconhecer antígenos. As proteínas podem reconhecer micro-organismos. Então, isso ajuda em todo o processo de defesa da célula para que essa célula possa se relacionar no meio intracelular, dentro dos tecidos, com aquelas células semelhantes entre si, mas também, ao mesmo tempo, reconhecer invasores, reconhecer partículas, moléculas ou mesmo outras células que não fazem parte daquele tecido que possam vir a causar algum dano a essa célula e necessariamente as células de defesa poderem ser avisadas e defender o nosso organismo de vírus, de bactérias, de protozoários e fungos ou coisas do tipo. Então, nós mostramos a estrutura da célula, a função que as proteínas têm, a função que os fosfolipídios também possuem, mas como é que se dá essa passagem? Como é que se dá esse fluxo de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular? Então, quando nós tratamos desse assunto, nós estamos falando da permeabilidade celular, ou seja, a possibilidade que essas substâncias têm de transitar de um meio para o outro. Então, sobre isso, fala-se que a membrana plasmática ela é semipermeável, porque ela possui uma permeabilidade que é considerada seletiva. E as substâncias, por sua vez, ao realizarem seus transportes através da membrana, podem ter dois tipos de classificação, né? Esses tipos de transportes podem ser classificados de duas formas: o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é aquele que acontece espontaneamente, sem gasto de energia pela célula. A célula não vai gastar nada de energia para que esse transporte possa acontecer. Já o transporte ativo, por sua vez, vai ser realizado com gasto de energia, com gasto de ATP. É a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Nós também vamos ter uma aula sobre isso, né? Entender como é que o metabolismo energético, o metabolismo celular ocorre no interior de nossas células. Então, nós temos dois tipos de transportes, né? O transporte passivo, que é aquele que acontece sem gasto de energia, e o transporte ativo, que é aquele que acontece com gasto de energia, com gasto de ATP. E o transporte passivo, né, ele pode existir de três maneiras, que nós vamos detalhar nos próximos momentos. Pode existir a difusão simples,
pode existir a osmose, pode existir a difusão facilitada por permeases. Então, esses são os principais tipos de transporte passivo que acontecem com a célula. Um dos processos mais comuns que acontecem no interior da nossa célula, de transporte passivo, é a chamada difusão simples. E aí, o que é importante a gente entender em relação à difusão simples? É importante nós entendermos que todas as partículas e matérias vão estar sempre em constante movimento. E é importante também nós termos a ideia de que esse fluxo entre as partículas e as matérias sempre vai ocorrer do meio em que essas partículas estiverem em uma concentração maior para o meio em que essas partículas estiverem em uma concentração menor. Então, por exemplo, no momento em que moléculas estiverem superconcentradas em um espaço, a tendência é que elas migrem para aqueles espaços vazios e desocupados, ocupando e distribuindo-se de uma maneira melhor, para que não haja uma aglomeração molecular. É a mesma lógica que nós percebemos enquanto seres humanos, não é verdade? Se nós estivermos em um local extremamente apertado, confinado, com muita gente, e existirem outros espaços, a gente tende a se espalhar, né, e a ocupar esses espaços de uma maneira mais igualitária. É um processo muito parecido com a difusão, só que no nosso caso é um processo consciente, né? O que acontece com as moléculas não há esse nível de discussão, né? Porque simplesmente molécula não tem consciência de nada. Pois bem, as condições para que a difusão aconteça são duas principais. Primeiro, a membrana deve ser permeável àquela substância, obrigatoriamente. Se não houver permeabilidade da membrana a um determinado íon, a uma determinada molécula, a uma determinada substância, ela não vai passar naturalmente. E principalmente deve haver diferença na concentração dessa substância dentro e fora da célula. Então, por exemplo, nesse esquema que nós mostramos aqui, está esquematizado o que acontece entre o gás carbônico e o gás oxigênio, né? Também por difusão simples, o gás carbônico, o CO2, faz o caminho inverso. As células estão sempre produzindo CO2 na respiração. Então, o que vai acontecer é que a concentração desse gás sempre será maior no interior da célula do que no meio externo. Então, por isso, o CO2 vai se difundir das células para a corrente sanguínea. Então, quando o sangue passa pelos pulmões, as moléculas desse gás difundem-se pelo ar e são eliminadas pelo corpo. Ao contrário, no processo de respiração, né, quando nós inspiramos o ar, nós passaremos nesse momento a ter uma quantidade maior de gás oxigênio no sangue e acontecerá a troca. O gás oxigênio entrará na célula, ao passo que o gás carbônico já haverá saído porque sua concentração estava bem maior. Um dos casos mais conhecidos e estudados na literatura em relação ao transporte passivo da célula é a osmose, que é um caso especial de difusão em que apenas a água se difunde através da membrana. Então, as pessoas inclusive costumam usar isso nas expressões cotidianas e populares, do tipo assim, você quer aprender por osmose? Dizendo que seria algo que entraria na sua mente sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então, a osmose, por se tratar de um caso especial em que apenas a água vai se difundir no interior da célula, é um dos principais processos para o metabolismo celular e, consequentemente, para a vida. Então, a osmose ela vai acontecer com a água e a gente sabe que 70% da composição, da constituição de um ser vivo é feita, né, tem em seu componente a água. A gente vai analisar daqui a pouco essa figura que mostra
o que acontece com a célula nos diferentes tipos de situações em que nós temos ali mudanças na concentração celular. Então, a gente precisa entender também que o citoplasma é uma solução aquosa, em que a água é o solvente e as moléculas dissolvidas no seu citosol, na sua parte interna, que podem ser carboidratos, proteínas, sais, lipídios, são os solutos. Então, quando uma de nossas células é colocada em água pura, a concentração externa desse solvente passa a ser necessariamente maior que no interior da célula, em que a água divide o espaço com as moléculas de solutos citoplasmáticos. Então, consequentemente, a água tende a se difundir em maior quantidade para o interior celular, que no sentido inverso, fazendo a célula inchar. Então, quando a gente tem essas situações, a gente já começa a perceber que as mudanças na célula, nas concentrações celulares, vão ocasionar ali uma mudança na sua estrutura, no seu tamanho, no seu volume. As substâncias elas podem ser classificadas quanto à sua concentração. Então, elas podem ser classificadas em isotônicas, quando você tem o meio intracelular com a mesma concentração do meio extracelular, você tem a célula sendo classificada como hipertônica, ou seja, quando existe mais soluto dentro da célula do que água, então ela está muito concentrada, ou hipotônica, quando existe menos soluto e mais água no interior das células. Então, para cada uma dessas situações, acontecem reações diferentes da célula. Nesse caso específico, nós estamos mostrando dois tipos de células. A primeira célula aqui vermelhinha, que é a célula animal, e a célula de baixo, com essa estrutura externa, que é a parede celular, constituindo-se assim em uma célula vegetal. Pois então, no primeiro caso, nós percebemos ali a concentração de água, né, no meio extracelular muito maior, né, muito menor na realidade. Então, quando tem muito soluto fora da célula, o meio extracelular é hipertônico. Em contrapartida, o meio intracelular passa a ser hipotônico, pouca concentração de soluto. Então, o que vai acontecer? A água, que está em maior concentração no interior da célula, sai para o meio extracelular. Por isso que essa primeira célula aqui, ela fica murchinha, né? Ela fica flácida, exatamente porque o que aconteceu foi a saída da água. Então, isso pode acontecer, por exemplo, num processo severo de desidratação. Nesse caso do meio, nós temos a célula em uma situação isotônica. Tanto o meio intracelular quanto o meio extracelular são iguais. Então, a célula não altera a sua estrutura, não altera a sua conformidade. Já nesse terceiro caso, nós percebemos que a célula estava com pouca quantidade de soluto. Então a célula estava numa situação hipotônica. E nessa situação, o que é que aconteceu? Veio muito solvente da parte de fora para dentro da célula, ocasionando a lise celular, ou seja, ocasionando a ruptura da membrana plasmática. E dessa forma a célula vai romper sua membrana e vai morrer. Essas situações elas não acontecem necessariamente na célula vegetal, porque na célula vegetal a parede impede, por exemplo, que haja a ruptura dessa membrana plasmática. Ok? Então, nós percebemos essas diferenças relacionadas à concentração das células. É muito importante a gente lembrar dessa classificação, né, da parte interior da célula. Se no interior da célula o meio estiver
com a concentração igual à concentração externa da célula, ao meio extracelular, então nós temos soluções isotônicas, iso igual. Se o meio de dentro da célula, se o meio intracelular estiver com a concentração de solutos maior, então essa célula é hipertônica. Necessariamente a célula o local que tem um meio de concentração maior tende a receber mais água. E o inverso, quando o meio intracelular tem pouca água, ela é classificada como hipotônica e quando o meio celular tem pouco soluto, desculpe, ela é classificada como hipotônica e aí a água tende a sair para o meio extracelular. Então é dessa maneira que nós temos aí a classificação das células e como acontece a osmose. Em relação à difusão facilitada por permeases, ela vai acontecer por algumas proteínas especiais que ajudam algumas macromoléculas nesse processo de entrada e saída da célula. No esquema aqui a gente percebe o meio intracelular e o meio extracelular, a membrana plasmática com as suas proteínas e canais proteicos que permitem essa passagem dessas substâncias, dessas moléculas. Vale salientar que a água e o gás oxigênio, o gás carbônico, são moléculas menores e que conseguem transitar naturalmente, facilmente entre a membrana. Outras moléculas, como proteínas, como alguns tipos de carboidratos, alguns lipídios, são moléculas muito maiores e esse tamanho maior, bem maior, é algo que dificulta essa passagem, esse transporte. Então, essas moléculas, essas permeases, né? E é bom a gente lembrar que tudo que termina em ase é proteína em biologia. Então, são proteínas que facilitam, né? Que permitem, na nomenclatura, na etimologia da palavra, a passagem dessas substâncias. Então, as permeases elas vão facilitar essas moléculas maiores no seu processo de entrada e de saída da célula. E por fim, ao tratar da permeabilidade celular, nós vamos falar sobre o transporte ativo, ou seja, aquele transporte que acontece gastando energia da célula. A célula vai precisar dispor de ATP, adenosina trifosfato, para que esse processo aconteça. E o exemplo mais clássico que existe na biologia para explicar esse transporte ativo é a bomba de sódio-potássio. Então, esse mecanismo existe porque a concentração interna de potássio precisa ser maior que a de sódio. Então, esse transporte, esse fluxo, ele vai acontecer sempre jogando 3 moléculas, 3 átomos de sódio, né, 3 íons sódio mais para fora, e trazendo 2 potássios para dentro. Então, isso sempre vai dar um balanço positivo de potássio. Isso vai acontecer com gasto de energia. Para explicar com mais detalhes esse processo, que é um processo molecular, que é um processo químico, eu vou projetar para vocês e vou disponibilizar esse link de um vídeo no YouTube que vai mostrar o mecanismo por completo de como isso acontece em nosso organismo. Então, nós terminamos aqui esse momento de falar sobre a fronteira celular, sobre a permeabilidade celular. São processos extremamente importantes para o funcionamento da célula e para o funcionamento da vida. Espero que vocês tenham entendido e vocês tenham gostado. E eu vou disponibilizar para vocês logo mais uma atividade geral para fixação de tudo isso que nós podemos observar agora. Um forte abraço a todos. Deixo registrado que estou realmente com saudades e que esse momento passe logo e que a gente possa voltar ao nosso convívio normal. Até mais!